Bienvenue à l'introduction de ce livre français avec Bonheur. Français avec Bonheur. L'introdução, je vais apprendre le français. Je vais apprendre le français. Eu quero aprender o francês. Eu quero aprender o francês. E você vai conseguir. Vamos lá. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Oui, je le parle. Ou oui, je parle français. Esse le aqui é o equivalente à palavra francês, que eu não quero repetir na minha resposta. Então, je le parle. Eu falo isso. Eu falo o francês. Ou non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Poderia escrever je ne parle pas le français. Je ne parle pas le français. O que temos aqui, ó? Parlez-vous. Parlez-vous, conjugação do verbo parler em vous. A gente vai ver a conjugação do verbo parler, que é um dos verbos mais importantes, né? Porque a gente fala. Conjugação do verbo parler é falar. Parler. A gente tem as pessoas no francês, elas são conhecidas como pronomes pessoais em todos os idiomas. No francês, a gente tem os seguintes pronomes pessoais para eu, tu, ele, ela. Isso aqui a gente vai ver a parte, nós, vós, eles e elas. Então, vamos falar as pronúncias dos pronomes pessoais. Eu, je, tu, tu, ele, il, ela, elle, nós, nous, vós, vous, eles, il, elas, elle. Viram o quê? Que quando a gente tem essa terminação de letra S aqui, ó, a gente não vai pronunciar esse S. Esse S, nas palavras em francês, qualquer palavra, a gente não pronuncia esse S. Sumiu um pouquinho ali da tela, voltei. A gente não pronuncia esses S's finais, a menos que na frente tenha uma palavra começada com vogal. Então, a gente não vai pronunciar todos os S's da palavra em francês. É uma regra, a gente vai conhecê-las. Então, aqui, ó, seria então a lida delas na sequência. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Então, a gente lê da mesma forma aqui e aqui. Só o contexto a gente vai entender se é aqui no plural. E esse on aqui, ó, é o famoso agente, igual a gente tem no português. A gente fala, a gente vai. Então, esse on significa agente, um grupo de pessoas informal, e ele vai sempre ser na terceira pessoa, né, do singular. Ele não vai ser como o nós, ele vai ser a gente, ele sempre vai ser um singular, mas englobando muita gente. Como a gente tem no português, a gente vai, né, não é a gente vamos. Então, a gente aqui, a gente fala, né, então esse on engloba muita gente. A conjugação do verbo parler, vejam aqui, ele é sempre feito, a conjugação dos verbos com essa terminação ER, que são os regulares, a maioria deles é feito com essa terminação aqui, ó. Ons, es e ente. Ons, es e ente. Vai ser assim na maioria das vezes. Então, a gente já pode ir acostumando a conjugar os verbos regulares dessa maneira, com essa terminação. E a pronúncia desses três aqui, ó, é a mesma, mesmo que tendo S, lembra? A gente não fala o S final, a menos que na frente tenha uma vogal. Então, vamos lá, ó. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Viram? Aqui era parler. Ele no infinitivo, falar, dá uma ênfase aqui no final. Parler. Aqui já é a ênfase no começo. Parle, parle, parle. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Já aqui, nous, não falamos esse S. Nous parlons, vous parlez. Também não pronunciamos o Z, não precisamos consoantes finais, né? Todas elas. Nous parlons, vous parlez. Viram que a pronúncia do vous é parecida com essa aqui, ó, é igual, é idêntica. Parler, parler. Então, essas duas pronúncias do vous e dele no infinitivo são idênticas. Il parle, elle parle. Olha que interessante. Terminados em ente, mas a gente não vai ler as consoantes finais. Então, a gente vai parar aqui no é. Se parou no é, a pronúncia vai ser igual a desse aqui, ó. Então, je parle, tu parles, il parle, também vai ser igual a pronúncia. Então, vamos ler juntos. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, vous parlez,
Il parle, elle parle. Pode ler? Vou dar um tempinho. Tempinho dado. E agora a gente vai ver, então, o que você pode falar. Vamos dar um complemento a estas frases aqui. Temos os idiomas português, inglês, francês. O que a gente tirou disso? Português, inglês e francês. Que toda pronúncia em francês que tiver um ai, todo fonema ai é pronunciado é aberto. É como se fosse é com acento. Então, se vocês virem qualquer palavra em francês com esse fonema ai, onde tiver esse fonema, ele é pronunciado é. Então, junção de A com I no francês dá é. E aí a gente não vai ler esses S's, lembra? Consoantes finais não são lidas, a menos que na frente tenha uma palavra escrita com vogal. Então, elas são português, inglês, francês. Aqui, espanhol, italiano, alemão. Então, esse fonema aqui, ó, em, a gente pronuncia an. Espanhol, italiano, alemão. Russo. Percebam, esse aqui, ó, vai mudar bastante, ó. Chinois. E esse aqui, danois. Chinois, danois. Vamos então ver aqui, ó. Português, inglês e francês. Temos o japonês aqui, ó, que eu pulei. Justamente para a gente relembrar essas aqui. Se eu falei português, inglês, francês, como é que a gente leria essa aqui? Isso mesmo, japonês. E essa aqui, ó, viram? Eu falei chinois e falei danois. Então, a gente já sabe, então, que os fonemas oi, todos os fonemas oi, a gente vai ler o A. Vejam que interessante, são as grandes peculiaridades do francês. Fonemas ai é lido é, aberto. Fonemas em é lido an. E fonemas oi é lido uá. É, an, uá. Vamos ler de novo os idiomas. Português, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, russo, chinois, japonês e danois. A junção dessas frases com esses idiomas teremos Je parle português. Eu falo português. Tu parles anglais. Você fala inglês. Il parle français. Ele fala francês. Nous parlons espagnol. Nós falamos espanhol. Vous parlez italien. Vocês falam italiano. Il parle alemão. Eles falam alemão. E podemos juntar as outras aqui. Lembram então da pronúncia? Russo, chinois, japonês e danois. Então, vamos agora fazer a leitura disso aqui tudo e vamos juntar. No próximo vídeo, a gente se encontra para dar continuidade à apostila. Salut et je te vois!